Gente, eu não sei como é que tá o áudio dessa live, então sejam todos bem-vindos, na paz do Senhor Jesus. No último vídeo que eu deixei, eu contei um pouco da minha história, né? Contei um pouco das dores que eu estava vivendo, sobre que eu estou fazendo investigação, né, para saber se eu tenho lúpus. Estou terminando o protocolo que a médica passou, né? Estou fazendo uso do protetor solar. Quem tem lúpus sabe, né? Quem é portador do lúpus sabe quais são as necessidades que nós temos que ter com relação a esta doença, que é uma doença autoimune, tá? E que causa muitos transtornos para quem é portador. Mas bem, o importante é que Paulo, lá em Romanos, ele diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, desde muito jovem, né, por enfrentar muitas batalhas, eu sempre acreditei que eu tinha um propósito na minha vida. Mas devido às guerras que eu vi na minha vida, eu fiquei um pouco cambaleante com relação a esse propósito. Então, hoje, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu passei, que eu tenho passado, com minha experiência de vida, eu tenho convicção no propósito que eu tenho, e o meu propósito é pregar a palavra de Deus. E é por isso que eu estou aqui. Não por dinheiro, por questões financeiras, não, mas pelo simples fato de acreditar que o meu testemunho, ele pode sim impactar a sua vida e pode transformar a sua forma de ver a vida. Por quê? No último vídeo eu falei para vocês que eu tinha deixado de crer em Deus como Pai. A minha fé ficou muito abalada em Deus. Por quê? Porque eu passei muitos momentos difíceis e vieram muitos questionamentos na minha mente que me fizeram desfalecer na fé, desacreditar um pouco de Deus. Deixa eu tentar organizar aqui um pouco esse tripé. Então, como eu fiquei desacreditada do Senhor, eu me afastei da igreja. Me afastei de todas as pessoas. Eu já quero começar dizendo pra você que ninguém vence nada sozinho. Na sua mente, você pode até imaginar que você pode conseguir vencer uma guerra, uma batalha sozinho. Mas é impossível que você vença qualquer guerra sozinho, tá? Jesus, ele precisou dos discípulos. Jesus precisou dos discípulos ao lado dele. Não porque Jesus fosse menor, não. Para nos mostrar que nós precisamos de pessoas no nosso lado para vencermos as nossas guerras. Então, o maior erro que a gente faz é se afastar das pessoas por causa de luta. O maior erro que a gente pode cometer é se afastar de Jesus por causa de luta, sabe? Porque mesmo que as pessoas elas não estejam do nosso lado no período da guerra, Jesus, ele nunca vai nos abandonar. Porque a Bíblia diz que um certo dia, Jesus, ele enviou os discípulos para atravessar o mar da Galileia e ficou orando de parte. Mas a Bíblia diz que quando deu a madrugada, Jesus foi se encontrar com os discípulos. E Jesus começou a andar por cima do mar. Mas enquanto Jesus estava no monte orando, Jesus estava observando os discípulos. Todos vocês que estão aqui chegando, sejam todos bem-vindos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. O meu intuito aqui não é presente. O meu intuito aqui é falar para você que, independente se o mar estiver agitado, se o mar estiver revoltado, se a tempestade estiver alta, Jesus, ele está olhando para você. Jesus estava do monte observando os discípulos enfrentando toda aquela tempestade. E eu quero dizer para você que vai chegar um momento que Jesus, ele vai ao seu encontro, da mesma maneira que ele foi encontrar os discípulos no meio da tempestade. Então, quando chegou o momento certo, Jesus foi encontrar os discípulos. E a Bíblia diz que de uma forma sobrenatural, Jesus foi se encontrar com os discípulos. E eu quero dizer para você que não importa a forma como Jesus irá agir, o importante é que ele vai encontrar com você. E quando Jesus foi encontrar com os discípulos, ele começou a caminhar por cima das águas. Imagina você, o mar estava agitado, o mar estava revoltado e Jesus aparece andando por cima das águas. Gente, sejam todos bem-vindos. No último vídeo eu contei aqui acerca do meu testemunho, de como eu cheguei, né, a investigar, estou investigando o lúpus, que é uma doença autoimune que causa muitos transtornos, mas que foi o que Jesus usou para me resgatar, tá, da minha falta de fé, da minha desesperança. E Jesus tem usado muito, né, essa enfermidade para transformar a minha vida, transformar o meu ministério. Eu tô aqui para falar para você que, independente da dor que você está sentindo, eu quero dizer para você que Jesus, ele é o remédio. Sim, Jesus, ele é o remédio. Jesus é o único que pode transformar a dor em riso. Essa bochechinha aqui, vermelhinha, ela não é fruto de maquiagem. Ela é um dos sintomas do lúpus e eu preciso estar 24 horas com filtro solar para que eu não seja, né, não tenha a minha doença ativada. Mas vamos lá.
Se alguém de vocês aí tiver portador dessa doença, quiser deixar algum comentário, falar alguma coisa acerca disso. E não, eu não estou preocupada se Jesus vai me curar a minha carne. Eu estou preocupada com aquilo que Jesus tem feito na minha alma. E Jesus, ele tem usado essa enfermidade para trabalhar no meu ser, na minha alma. E falar para você que eu sei, né, que aí do outro lado tem milhões, milhares de pessoas passando por dor, passando por luta, passando por enfermidade, questionando ao Senhor, com a fé abalada, desesperançado, desestimulado, querendo desistir. Mas eu quero dizer para você, como eu estava falando antes, que quando Jesus, né, ele foi ao encontro dos discípulos, ele foi de uma forma sobrenatural. Jesus, ele foi andando por cima das águas. Ele se manifestou ali de uma maneira sobrenatural. E eu quero dizer para você que não importa a forma como que Jesus ele vai ao teu encontro. O importante é que ele vai ao teu encontro. E a Bíblia diz que quando os discípulos avistaram Jesus de longe, eles começaram a ter medo e a gritar de tanto medo. Até que Pedro, ele disse: Senhor, se és tu mesmo. Na verdade, Jesus já tinha dito: sou eu, não tem mais, né? Porque eles estavam gritando. Então Jesus falou: sou eu, não temo. E Pedro perguntou: Senhor, se és tu mesmo? Então me deixa ir contigo, né, ao teu encontro. E a Bíblia diz que Jesus falou: vem. E Pedro, ele deu assim uma aula de fé tão grande pra gente, porque Pedro não pensou, não cogitou. Ele simplesmente colocou o pé para fora do barco e foi ao encontro de Jesus. Já imaginou que coisa, não? Será que nós seríamos capazes de fazer esse tipo de ação? De pegarmos e simplesmente irmos sem questionar? Né? Difícil. Às vezes a gente tende a questionar para poder ir, né? Então Pedro foi ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz porque a tempestade estava muito alta, ele temeu. E aí é o nosso problema. É que quando a gente pensa que vai afundar, quando a gente começa a olhar para o vento que bate daqui, que bate dali, que vem de lá para cá e uma balança, a gente tende a tirar os olhos de Jesus. Esse é o grande problema. Então Pedro, ele tirou os olhos de Jesus naquele momento. E a Bíblia diz que quando ele deixou de contemplar Jesus, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, quando ele percebe que começa a afundar, ele começa a clamar para que Jesus o salve. Olha só que coisa, né? Será que você se reconhece nesse momento? Eu me reconheço nessa passagem aí. Porque às vezes a gente quer tirar os olhos de Jesus, e na verdade a gente não quer, a gente tira os olhos de Jesus, achando que porque a gente já começou a andar por cima das águas, a gente é alguma coisa. Né? A gente começa a andar por cima das águas e começa a tirar o olho de Jesus. Só que quando você tira o olho de Jesus, você começa a ver a tempestade. E aí o medo chega. Porque enquanto você está focado em Jesus, você não contempla a tempestade. Mas enquanto você está focado em Jesus, você consegue andar por cima das águas. Enquanto você está focado em Jesus, o mar não te afunda. Mas quando você tira o olho, a visão de Cristo, você começa a afundar. Quando você tira o olho de Jesus, você começa a sentir a pancada do vento no teu ombro. E aí você começa a temer. E aí o que acontece? Você começa a afundar. E quando você começa a afundar, você lembra que tem um Deus. É forte, né? Quando você começa a afundar, você lembra que tem um Deus. Você lembra que tem alguém que pode te tirar do fundo das águas. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Eu não sei porque aqui está dizendo que tem muito ruído. Então vamos lá. Vou deixar sem ruído. E isso é o que acontece. Quando você tira o foco, o seu olhar de Cristo que está vindo ao seu encontro, a tendência é que você comece a pensar que você é alguma coisa sem ele. Mas Pedro só andou por cima das águas enquanto ele estava olhando para Jesus. Quando ele tirou o olhar dele de Jesus, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele lembrou que Jesus estava lá, que podia tirar ele do fundo das águas. E ele começa a clamar. E a Bíblia diz que Jesus o toma pela mão e leva para dentro do barco. E é isso que Jesus faz comigo e com você. Quando na minha mente eu pensei que eu poderia continuar a minha vida, a minha jornada, a minha caminhada sem Jesus, eu afundei. Mas louvado seja Deus, irmãos, que a gente afunda, né? Louvado seja o Senhor que permitiu que eu afundasse, que você afundasse, que permitiu que Pedro afundasse, para a gente poder reconhecer que Ele é o único que pode nos tirar do fundo das águas. Que Ele é o único que pode repreender o mar. Que Ele é o único que pode fazer o mar se acalmar, na minha e na tua vida. Louvado seja Deus por isso. Então, irmã, eu venho dizer para você, e você que está aí do outro lado, e que talvez hoje você enfrenta uma situação difícil, algo que mexeu com as tuas emoções, com os teus sentimentos, deixa eu te dizer uma coisa, deixa Deus operar na tua mente, sabe? Deixa Deus trabalhar no teu coração. Às vezes, acontecem coisas no nosso dia a dia que vão nos desestimular, sim.
E é normal porque você é um ser humano. É normal porque você é um ser humano dotado de sentimentos, tá? E nós tendemos a desanimar por causa de palavras que são ditas na hora errada, por causa de alguma coisa que nos feriu, que nos afligiu. Mas eu quero dizer para você que Jesus é aquele que se importa com as suas emoções, que Jesus é aquele que se importa com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente. Jesus, ele se importa com você, tá? Então, a Bíblia diz, guarda o teu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O salmista disse assim, guardei o meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não. Vai ter dias difíceis, vai ter dias complicados, mas eu quero dizer para você que independente desses dias, Jesus estará lá em todos os dias. Por mais que você imagine que Deus não está aqui, que Deus não está me vendo, que Deus não está se importando, Deus está vendo. Até porque Ele não poupou o próprio Filho. Por que Ele pouparia a gente? O importante é que nós tenhamos maturidade espiritual para vivermos esse tempo que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias de dor, de angústia, onde as pessoas esqueceram o que é o amor, né? E isso já tinha sido pregado por Jesus, porque a iniquidade ia aumentar de uma forma tão grande que o amor de muitos esfriaria. E é isso que nós estamos vivendo. As pessoas não têm mais compromisso com o que falam, não têm mais responsabilidade com as emoções do outro, se vai ferir, se vai machucar, se vai doer. Infelizmente, é por isso que nós temos que ter a nossa mente e as nossas emoções guardadas no Senhor Jesus, para que a gente não venha deixar que o nosso coração seja contaminado por sentimentos e emoções que não correspondem ao Evangelho de Cristo. É duro, né? Ainda mais eu, que passei dias, ouvi coisas, passei por coisas que... Houve dias na minha vida também que eu não queria mais viver, que eu não sentia ânimo. Passei por depressão, sim, passei por noites escuras, passei por dias nublados, né? Mas eu estou aqui, com a graça de Deus, para falar para você que Jesus, ele é bom. Que Jesus, ele é bom, sim. Jesus, ele é a melhor coisa que existe. Porque ele não leva em conta o tempo da ignorância, porque ele perdoa os nossos pecados, porque ele cura a nossa dor, sara nossas enfermidades, né? E que em breve ele virá para nos buscar, para morarmos com ele. Você já imaginou que maravilha? Eu estou fazendo esses lives assim como um teste, para eu poder chegar com uma palavra, preparar um bolso, chegar com uma palavra. E eu queria falar sobre carro, mas como ainda não tenho muita audiência, então eu estou fazendo aqui do meu jeitinho, né? Mas o importante, irmãos, é que Jesus chegou no barco, né? E Jesus acalmou a tempestade. E mais importante do que isso, é que eles chegaram no destino deles, né? Então Jesus, além de acalmar a tempestade, além de tirar Pedro do fundo das águas, né? Não deixar que ele afundasse totalmente, eles chegaram no destino. Então você vai chegar no destino que Deus preparou para sua vida. Não tenha dúvida disso. Não importa como você vai chegar e nem o que você vai passar para chegar até lá, porque vou dizer por experiência própria. Passei por noites escuras, passei por dias nublados, falei, ouvi coisas que eu não queria ter ouvido, mas eu estou aqui, irmão. Glória a Deus por isso. Estou medicada, tomando medicação e vivendo aquilo que eu acredito que Deus tem para minha vida. Porque mais importante do que alguém chegar e dizer para você que você tem algo de Deus, é você crer que realmente você tem algo de Deus para entregar. A sua vida, o propósito da sua vida é para a glória de Deus. Talvez você seja aquela irmã do coque que ora e Deus responde. Talvez você seja aquela irmã que canta o hino da harpa. Talvez você seja aquela cantora que tem uma voz de canário, aquela voz linda, maravilhosa. Talvez você seja pregadora. Eu não sei em que área Jesus vai te usar. Mas uma coisa eu tenho convicção. Tem um propósito de Deus aí. E se Deus revelasse o processo, nós não chegaremos no propósito. Disso eu tenho convicção. Porque se Deus revelar o processo, meu irmão, você não chega no propósito. Infelizmente. E é por isso que nós passamos por coisas que, né, a gente enfrenta coisas que você poderia imaginar assim. Como eu disse várias vezes, Senhor, por que eu estou passando por tanta coisa? Por que eu estou vivendo esses dias tão difíceis? Por que eu preciso sentir tanta dor? Mas hoje eu tenho convicção que tem alguém aí do outro lado que me ouviu e que essa palavra ficou no seu coração e que Deus, ele vai transformar a sua história. Não importa como é a forma que Jesus vai ao teu encontro. Se é caminhando por cima das águas, se é... não sei. O importante é que Deus, ele vai chegar e que Deus vai mudar a sua história. Amém?